vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo. E é uma promessa que deve consolar o coração de todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, abriram seus corações e receberam Cristo como Salvador de suas vidas. Porque a segunda vinda de Cristo é a esperança para todos que fazem parte da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 13, Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse dormir aqui trata-se dos mortos. Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes com relação aos que já morreram. E ele diz: para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, muita gente não tem esperança, ou seja, acha que morreu, acabou. O cristão é diferente. A morte não é o fim. Nós temos uma viva esperança dentro do coração, plantada por Jesus em nossas vidas. E não temos nenhuma dúvida de que os mortos ressuscitarão e terão vida eterna com Deus. E ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo usa o argumento da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. É um fato, é uma verdade. Jesus ressuscitou. E então, nós também ressuscitaremos, ou seja, os mortos também ressuscitarão. E ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Então, na segunda vinda de Jesus, os vivos, os que estiverem vivos, não vão preceder os que estão mortos. Não. A Bíblia diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus descer dos céus, na sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão primeiro. E ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então nós vamos ser arrebatados para a presença de Jesus, o encontro de Jesus nos ares, junto com os mortos que ressuscitaram. Eles vão ressuscitar primeiro, se juntam a nós, e nós, os vivos, juntamente com eles, ressuscitados, estaremos junto com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aí é a consumação dos séculos. E aí é que se chama de vida eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. É o que se chama de vida eterna. Não tem mais morte. É por isso que a Bíblia diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crendo em Jesus, temos a vida eterna. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão se unir com os ressuscitados e vamos estar junto com Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E então ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São palavras que confortam o coração de todos aqueles que têm Jesus como Salvador de suas vidas, porque não importa as dificuldades que nós enfrentamos no presente momento, importa que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E então ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Então Deus vai dar a sua palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo, vai ressoar a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, quando ressoar a trombeta de Deus, dá a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoa a trombeta de Deus, Jesus desce dos céus, os mortos ressuscitam, se unem com os vivos e juntos com Jesus nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma promessa. Essa promessa não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir.
Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde. Que Deus vos abençoe.